Olá, meus irmãos. Mais uma vez aqui, que bom estarmos com vocês e vamos aqui continuar o nosso estudo da palavra do Senhor. Vamos então tirar esse tempo aqui para a gente estudar a palavra de Deus e vamos continuar aqui no nosso curso de soteriologia. Então, depois da introdução que nós tivemos, se acaso você perdeu essa matéria introdutória, você pode então entrar aí no YouTube aí da igreja e assistir esse vídeo que está gravado. E hoje, então, vamos para a nossa segunda aula de soteriologia. Hoje nós veremos a fonte da salvação. Então, nós vimos que soteriologia significa a doutrina da salvação. Então, o que a Bíblia fala para nós sobre a salvação, sobre esse plano de Deus? E nisso, hoje nós veremos a fonte da salvação. Quem que é a fonte da salvação? Ou o que é a fonte da salvação? E se essa salvação teve um preço, se a gente precisa pagar um preço, se ela é de graça, então também nós veremos isso aqui na aula de hoje. Para iniciar, falando sobre soteriologia, gostaria de mostrar para vocês as falsas fontes da salvação, coisas que as pessoas aí pensam que podem fazer para conquistar a salvação, só que na verdade isso é uma falsa fonte, porque existe apenas uma única fonte verdadeira para você conseguir a salvação. Então, pensando, o homem está perdido, separado de Deus, o que ele pode fazer para ganhar essa salvação? E algumas pessoas adentram em falsas fontes da salvação. A primeira que eu gostaria de mostrar é educação. Educação não traz salvação. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Fala assim pra gente. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só o que o versículo está falando. Sempre estão aprendendo, educação, ali constantemente. Mas não chega ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, educação não traz salvação. Então algumas pessoas pensam, se eu criar meu filho ali totalmente educado, se eles criar para ele ser uma pessoa boazinha, então Deus no final da história vai ver, aquele ali foi um cidadão de bem, aquele ali foi um cidadão que não entrou por caminhos tortuosos, então ele merece a salvação. A salvação não é meritória e a salvação ela não vem pela educação. Educação é uma falsa fonte da salvação. Uma outra falsa fonte é a membresia. Membresia de igreja não traz salvação. Não é porque alguém se membrou a alguma igreja, não é porque alguém faz parte de uma igreja, está sentado nos bancos daquela igreja de domingo a domingo, que significa que é uma pessoa salva. Membresia da igreja não traz salvação. Então não é o fato de alguém se membrar a uma igreja, fazer parte de uma igreja, se filiar a uma igreja local, que ela está com a salvação garantida. Você pode estar fazendo parte de uma igreja, mas ainda não estar salvo. Então, estar dentro de uma igreja não significa salvação. Então, membresia de igreja é uma falsa fonte da salvação também. Outra coisa que é falsa fonte da salvação são boas obras. Se eu fizer o bem, se eu entregar cestas básicas, se eu fizer muitas coisas boas, então Deus, no final da minha vida, vai olhar. Você foi alguém que fez muita coisa boa. Você foi alguém que praticou boas obras. Você foi alguém que ajudou os necessitados, ajudou as pessoas, se dispôs a ter misericórdia de muitas pessoas, então você merece a salvação. Negativo. Boas obras também é uma falsa fonte da salvação. A palavra de Deus revela que a salvação não vem pelas nossas boas obras. Isso está lá em Efésios capítulo 2. Então, boas obras também é uma falsa fonte da salvação. Outra falsa fonte da salvação é o batismo. Isso, o batismo nas águas, não produz salvação, não traz salvação. Então, não significa porque você se batizou nas águas, isso te garante a salvação e a vida eterna. Também não. O batismo, o deitar-se nas águas, o entrar dentro da água, não traz salvação. A água sendo jogada em você não limpa a sua vida, não limpa os seus pecados, não tira a condenação que o pecado exige da sua vida. Batismo não traz salvação. Olha só o que diz 1 Coríntios. Paulo aqui, ele falando para essa igreja de Corinto, olha só o que ele disse, algo interessante aqui.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, fala assim, Paulo dizendo, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, mas para que não se anule a cruz de Cristo. O Paulo aqui, o apóstolo Paulo, estava revelando que o foco dele não era batismo e porque isso não é essencial para a salvação. O batismo nas águas não produz salvação. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de serem batizadas, vão então conquistar desta maneira a salvação. Os católicos, por exemplo, acreditam que tem que se batizar as crianças, os bebês, para que eles não morram pagão. Só que isso é uma ideia errada, porque batismo não traz salvação. Batismo não limpa a vida de ninguém. É uma falsa fonte da salvação. Outra falsa fonte é guardar a lei. Então, algumas pessoas pensam, se eu guardar a lei, se eu guardar os 10 mandamentos, se eu guardar o sábado, então eu vou conseguir a salvação, eu vou garantir minha salvação. Pelo contrário, Romanos nos deixa bem claro que ninguém pode ser salvo através da lei, porque é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. A lei só aponta para você a sua sujeira, mas ela não tem a capacidade de limpar a sua vida. E outra também, você não tem a capacidade de obedecer aos mandamentos da lei. Nós sempre pecamos contra a lei de Deus. A lei também é uma falsa fonte da salvação. Ninguém pode ser salvo na tentativa de cumprir todos os mandamentos que a lei apresenta. Então, guardar a lei também é uma falsa fonte da salvação. E uma outra, última aqui, falsa fonte da salvação que eu gostaria de apresentar para você é sobre o herdeiro. Olha só, algumas pessoas pensam assim, meus pais são crentes, isso significa que a minha salvação está garantida, então eu estou sendo levado para o céu porque meus pais eles fazem parte de uma igreja, meus pais são crentes, se batizaram, eles são crentes fiéis. Isso também vai me garantir a salvação, porque Deus não vai separar a minha família. Então, Deus vai salvar meus pais, evidentemente, Ele também vai me salvar. Olha só, meus irmãos, isso aí é um engano, porque Deus, Ele não possui netos. Deus possui filhos. Não é porque os seus pais são filhos de Deus que você também pertence à família do Senhor. Negativo. A palavra de Deus em João, capítulo 1, versículo 12, fala que todo aquele que crê no Filho, ele passa agora a ser chamado Filho de Deus. Note muito bem, Deus ele não possui netos, Deus possui filhos. E não é porque os seus pais ou algum parente seu seja salvo que a sua salvação também está garantida. Você precisa tomar uma decisão. Então, tudo isso aqui são falsas fontes da salvação, que muitas pessoas abraçam essas ideias, estão se agarrando numa coluna que não é segura, numa coluna de areia, porque isso não traz segurança eterna, não traz salvação. São falsas fontes da salvação. Então, qual que é a verdadeira fonte da salvação? A palavra de Deus vai nos mostrar que existe apenas uma única fonte de salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9, é aquela famosa oração de Jonas que ele fez dentro do peixe. E naquela oração, no finalzinho desse versículo 9, ele reconhece: a salvação pertence ao Senhor. Jonas está declarando que somente em Deus nós podemos encontrar a salvação. Não é em mim mesmo, não é numa outra pessoa, não é no pastor de uma igreja local, não são nos anjos. A salvação só está somente em Deus. Ele é a fonte da salvação. Ele é o único que pode nos salvar. E eu gostaria de ler com vocês Atos, capítulo 4, versículo 2. Olha só que os apóstolos também eles disseram aqui nesse texto sobre a fonte da salvação. Atos 4, 12, fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Não existe salvação em nenhum outro canto, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. É o único nome dado entre os homens para que nós possamos ser salvos. É somente na pessoa da divindade, é somente em Jesus Cristo que nós encontramos a salvação. Não é em mim, não é nas coisas que eu faço, não é nas minhas tentativas, não é na igreja local e nem no líder da igreja local. É somente na pessoa de Jesus Cristo que está a verdadeira salvação. Essa é a verdadeira fonte da salvação, é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensando nisso e sabendo, então, quais são as falsas fontes da salvação, sabendo qual é a verdadeira fonte da salvação, qual que então é o preço da salvação? Existe um provérbio que as pessoas dizem assim: se é de graça, não tem valor. Então, se é gratuito, não vale nada. Mas nós veremos que a salvação ela não foi gratuita no sentido de que ninguém pagou o preço, porque a nossa salvação é gratuita para nós, mas custou muito caro para Deus. A salvação custou caro para Jesus Cristo. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19 fala assim sobre o preço da salvação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos revela que para nós a salvação é gratuita, a salvação é de graça, a salvação é pela graça mediante a fé, não vem das obras, então não tem como nós pagarmos pela salvação, não tem preço que pague pela salvação, então não tem nada que você faça, nenhum dinheiro que você dê, nenhum esforço que você possa contribuir para garantir a sua salvação, para comprar essa salvação. Para nós ela é dada de presente. Então ela é gratuita. Então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele dá de presente, ele oferece esse presente para você. Basta a gente simplesmente aceitar. Não tem como a gente pagar. Então para nós é gratuita. Só que custou muito caro para Deus. Para Deus custou a pessoa do seu filho. Deus ele teve que entregar o seu filho para morrer ali na cruz. Para Cristo custou a sua própria vida, o seu próprio sangue. E para o Espírito Santo, a salvação, ela custa que o Espírito Santo ele precisa convencer os corações endurecidos das pessoas, ter esse contato com o pecador, para convencer ele de todo o pecado que ele vive. Olha só que para a divindade, para a trindade, custou muito caro a nossa salvação, mas para mim e para você essa salvação ela é de graça. Então ela custou caro, ela é de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Deus ele pagou muito caro. Uma coisa que eu gostaria de orientar aos irmãos quanto ao preço da salvação, cuidado com algumas histórias que aparecem bonitas, mas elas deturpam o valor e o preço da salvação. Antigamente estava recorrendo uma história e quando chegou a internet aqui no Brasil, o e-mail, as pessoas passavam aquelas correntes, aquelas mensagens que são correntes. E muita gente recebia essas mensagens. Você precisa passar essa mensagem para 10 pessoas, senão alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida. E muitas pessoas supersticiosas, com medo, passavam aquelas mensagens para muitas pessoas. Uma dessas mensagens que chegou a mim, e eu já vi outras pessoas também falando essa mensagem, pensando que estava evangelizando. A mensagem era o seguinte, era uma história muito bonita. Falava-se de um rapaz, um jovem, que tinha uma gaiola e alguns passarinhos ali dentro. Então ele tinha esses passarinhos, ele estava preso e aquele jovenzinho ali, aquela criança, queria maltratar aqueles passarinhos que estavam presos na gaiola. Então um homem chegou para aquele jovenzinho e disse: eu quero comprar esses passarinhos de você, para que você não venha maltratar eles. E daí a criança disse: por que você vai querer esses passarinhos? Então eu vou exigir o preço para você, já que você quer comprar eles. Então você tem que me dar tanto.
E aquele homem aceitou o preço que aquele garoto exigiu. E ele foi, pagou o preço e pegou os passarinhos para si. Daí, depois dessa história, vem a aplicação. E Satanás, nós estávamos na gaiola de Satanás. Satanás queria fazer o mal para nós. Só que Jesus Cristo, então, ele chegou conversando com Satanás, querendo nos resgatar. E Satanás disse: para que você vai querer esta humanidade? Eles vão cuspir em você, vão te maltratar, vão te machucar, vão fazer um mal contra você. E Jesus, ele chegando, falando para Satanás, ele disse: mas mesmo assim eu quero eles porque eu os amo. Então Satanás falou: então, já que você quer comprar, eu vou exigir o preço. Eu quero todo o seu sangue derramado. Toda gota de sangue você tem que derramar, então eu vou dar a humanidade para você. E Jesus foi e aceitou essa oferta de venda e troca que Satanás exigiu. Parece, meus irmãos, essa história que rodava antigamente, parece ser uma história bonita, só que existe uma profunda heresia aí dentro. Existe uma deturpação da palavra de Deus. Por quê? Não foi Satanás quem escolheu o preço da salvação. Não foi ele. Na verdade, o sangue de Jesus Cristo não foi exigido por Satanás. O sangue de Jesus Cristo foi a derrota de Satanás. Só que quando nós vemos na palavra de Deus quem foi que escolheu o preço da salvação, quem foi que escolheu o preço que o castigo que Jesus Cristo ele deveria passar, daí nós percebemos que foi a própria divindade, foi o próprio Deus quem escolheu o preço. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ali ele já revela que Jesus passaria por esse sofrimento. Isaías, capítulo 53, fala que ao Pai agradou moê-lo. Note que foi o Pai quem escolheu o preço da salvação. Foi o Pai quem escolheu que Jesus Cristo tinha que passar por todo o sofrimento e derramar o seu sangue. Não foi Satanás. Pelo contrário, Satanás fez várias investidas tentando impedir que Jesus Cristo fosse para a cruz. Daí vocês vão lembrar que Satanás usou Pedro para que Pedro chegasse em Jesus Cristo e dissesse: olha, vai para a cruz não, tentando impedir Jesus Cristo de ir para a cruz. E daí Jesus volta-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Satanás ele sempre tentou impedir a ida de Jesus Cristo para a crucificação, para morrer ali na cruz, porque ele sabia que a morte de Jesus Cristo seria a sua derrota. Era a semente da mulher esmagando naquele momento ali na cruz a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás. Então, cuidado com as histórias bonitas, mas que não estão baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. Falando ainda sobre o preço da salvação, e eu queria fazer uma pergunta para os irmãos pensarem um pouco. A salvação, será que ela se limita somente à alma da pessoa ou a salvação ela traz um trabalho completo, um trabalho total? Nós vamos perceber na palavra de Deus que Deus ele pagou o preço ali na cruz, foi o preço total para salvar o homem completamente. Nós sabemos que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. São três partes em que o homem ele é formado. E Deus ele pagou o preço total, não somente da alma, ou não somente do espírito, mas também do corpo. E olha só, Deus ele pagou o preço ali pelo espírito do homem. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 16. Existem outros textos que você pode acompanhar depois aí na sua casa, como 2 Timóteo 4, 22, Hebreus 12, 23. Mas eu lerei aqui apenas Romanos 8, 16, mostrando que o preço que Jesus Cristo pagou na cruz, pagou também pelo nosso espírito. E diz assim Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Note que essa comunicação aqui é espiritual, o Espírito Santo habitando no nosso espírito e dizendo, não ao nosso corpo, não à nossa alma, mas ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque o sacrifício de Cristo ali na cruz pagou também pela essa obra completa, pela salvação do nosso espírito. Também pela salvação da nossa alma. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Você na sua casa, depois também, se quiser, pode ler Tiago 1, 21.
Mas aqui eu lerei aqui 1 Pedro 1:9, que diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Cristo Jesus, ali na cruz, ele também pagou o preço, não somente do espírito, como nós vimos, mas também da alma. E também, como a obra é completa, a salvação do nosso corpo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, 23. Se na sua casa você pode ler depois 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44 e Filipenses 3, 21. E aqui eu lerei Romanos 8, 23, que diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a salvação do nosso corpo. Meus irmãos, ali na cruz, Jesus Cristo fez um pagamento total, um pagamento completo. Não somente pela sua alma, mas também pelo Espírito e pelo corpo. Nós temos a garantia de salvação completa em Jesus Cristo. Para deixar isso um pouco mais claro, que a salvação é completa, olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E aqui nós veremos que Cristo pagou o preço tanto pelo nosso corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, preste atenção agora, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, então, pagou pelo preço para o nosso espírito, alma e corpo. Entendendo um pouco isso, nós sabemos que a salvação ela se apresenta em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, o nosso espírito foi salvo, nós estávamos mortos espiritualmente, ganhamos então vida espiritual. No presente, nós veremos que é a nossa alma que está sendo salva, e no futuro será o nosso corpo que será salvo. No passado, então, Deus trabalhou com o nosso espírito. Como que Deus trabalhou com o nosso espírito? Nos dando a regeneração. Regeneração significa novo nascimento. Você estava morto espiritualmente e teve agora vida espiritual. Também no passado você ganhou a adoção, ou seja, você foi colocado na família de Deus como filho adulto, tendo direito a uma herança. Aqui, meus irmãos, fica uma curiosidade. Você não entra na família de Deus através da adoção. Você entra na família de Deus através da regeneração. Toda vez que a Bíblia fala que nós somos adotados, é porque Deus está mostrando ali uma expressão que nós agora somos herdeiros. Nós temos total direito à herança, a essas bênçãos celestiais. Mas nós entramos na família de Deus através da regeneração, do novo nascimento, e não através da adoção, porque senão você pode criar um pensamento negativo quanto a entrar na família de Deus através da adoção, porque você sempre vai pensar dessa maneira: eu sou um filho adotado na família de Deus, mas o meu pai verdadeiro é outro. Então quem que vai ser seu pai verdadeiro? Seria então Satanás. Nós não entramos na família de Deus através da adoção, mas através da regeneração. Outra coisa que Deus trabalhou no seu espírito no momento que você creu foi a justificação. Você foi justificado, foi declarado justo diante de Deus. Deus, antigamente, antes de você se converter a Cristo, a palavra de Deus fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas no momento que você creu em Jesus Cristo, você então foi declarado justo, você então foi justificado. Outra coisa também, aconteceu a reconciliação. Então, você era inimigo de Deus e agora passou a ser amigo de Deus. Você foi reconciliado com Deus. E também aconteceu a santificação na sua vida, porque a palavra de Deus nos ensina que nós fomos, então, santificados. Existem 2 tipos de santificação na palavra de Deus. Mais para frente eu quero mostrar quais são esses 2 tipos. Tudo isso aqui, meus irmãos, regeneração, adoção, justificação, reconciliação e santificação aconteceram no momento em que você creu. Isso aqui não é um processo que acontece na sua vida com o passar do tempo. Então, por exemplo, regeneração acontece de uma maneira instantânea.
Quando você aceitou a Jesus, que você creu, você já foi regenerado, você já foi adotado, você já foi justificado, reconciliado e você já recebeu essa santificação posicional. Deus olha para você, estando em Cristo, você é santo. Nada disso aqui é um processo. Você não vai ser regenerado com o tempo até alcançar a salvação do seu espírito. Não é com o tempo que você vai ser justificado passando por um processo. Tudo isso aqui é instantâneo. Acontece segundos ali no momento em que você crê no sacrifício de Cristo. Mas também existe a salvação no presente, onde Deus trabalha com a nossa alma. E o que Deus então está fazendo? Ele está salvando neste momento a nossa alma através da santificação, que é um processo. Então existe uma diferença da santificação no passado do nosso espírito, que é uma santificação posicional. Deus já olha para mim e nos vê como santos. Por exemplo, a igreja de 1 Coríntios, ali na carta de 1 Coríntios, Paulo, ao citar os irmãos dessa igreja, chamou eles de santificados. Vocês já são santificados. Aquilo é santificação posicional. Meu irmão, você já é santo em Cristo. Eu já sou santo em Cristo porque Cristo nos garantiu isso. Só que o nosso estado aqui na terra, a gente percebe que a gente ainda é envolvido em pecados. A gente precisa melhorar o nosso estilo de vida. Então, Deus está agora salvando a nossa alma nesse processo de santificação, trazendo melhorias também para a nossa alma, para que nós possamos andar conforme a nova vida, a salvação que há em Cristo Jesus. Essa é a salvação no presente, a salvação da nossa alma. E haverá no futuro a salvação do nosso corpo. Então nós olhamos para o nosso corpo hoje, nós ficamos doentes, nós ficamos velhos, então o nosso corpo está suscetível às coisas ruins que acontecem aí no mundo. E nós estamos aguardando então a salvação do nosso corpo. E a Bíblia chama isso de glorificação. É a salvação futura. E essa glorificação acontecerá no arrebatamento, no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia revela, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nós, os vivos, teremos ali o nosso corpo glorificado, transformado, igual ao de Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados e nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. E aqui está a salvação completa. No passado, o nosso espírito foi trabalhado por Deus. No presente, a nossa alma está sendo trabalhada por Deus através da santificação. E no futuro, o nosso corpo será trabalhado por Deus através da glorificação. Então, nós vamos parar por aqui e hoje nós vimos aqui sobre a fonte da salvação e vimos também o preço da salvação nessa nossa aula. Então, vamos continuar nas próximas lives, continuando sobre esse tema aí de soteriologia. Que Deus abençoe a sua vida e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.